Boa tarde a todos. Eu quero fazer, primeiramente, senhor presidente, um elogio ao seu trabalho institucional de colocar essa PEC em votação, a tramitação dela. Nós sabemos que é um tema sensível, mas sabemos também que a intenção de Vossa Excelência, assim como dos senadores aqui presentes, é meramente buscar um aprimoramento institucional. Eu ouço muita coisa errada sobre essa PEC 8 de 2021, no sentido de que o Senado buscaria alguma espécie de retaliação ao Supremo, mas nada há na PEC que estabeleça qualquer coisa dessa espécie. Quem vai ter o poder de decidir sobre as decisões monocráticas, seja para ratificá-las, seja para eventualmente reformá-las, é o próprio Supremo Tribunal Federal, é o plenário do Supremo Tribunal Federal que vai ter essa prerrogativa de rever ou manter a decisão. Do outro lado, estabelecer um prazo de vistas coletivas dentro do Supremo Tribunal Federal é uma prática corriqueira aqui dentro das comissões e do próprio plenário dessa Casa do Senado Federal. O que a emenda faz, na verdade, é resgatar o sentido colegiado do Supremo Tribunal Federal, trazer mais segurança jurídica para as decisões do Supremo Tribunal Federal, para que iniciado um processo no qual tenha havido alguma espécie de decisão mais drástica de um ministro, no sentido de suspender a vigência de uma lei aprovada pelo Congresso, que isso seja submetido em tempo razoável ao órgão colegiado e que pedidos de vistas feitos naquele tribunal não suspendam indefinidamente ou por prazo indeterminado o julgamento daquele caso. Há quem diga que não haveria necessidade da PEC, porque o próprio Supremo Tribunal Federal teria já alterado o seu regimento para evitar esse tipo de situação, na qual um processo prolongaria pelo tempo. Mas quando nós analisamos a PEC, nós constatamos que a PEC é melhor nesse sentido, porque ao estabelecer vistas coletivas e não vista individual, dá uma certeza do tempo no qual o processo deve se encerrar. E do outro lado, estabelecendo, a meu ver isso é essencial, consequências práticas para a não devolução do caso ao julgamento do órgão colegiado ou da não submissão do caso ao julgamento do órgão colegiado, isso leva ao sobrestamento da pauta. Para muitos pode parecer, senador Rogério Marinho, uma consequência drástica, mas é o próprio Supremo Tribunal Federal que tem o controle da sua pauta, que tem condições de um caso no qual haver essa necessidade de uma resolução para evitar o sobrestamento do julgamento dos processos, colocar de imediato o processo em pauta. O que nós não podemos ter são leis suspensas por decisões monocráticas por períodos indefinidos de tempo. O que nós não podemos ter, e não é aqui por uma questão de apreço ao Congresso, embora esse argumento fosse por si só suficiente, afinal de contas o Congresso tem essa legitimidade democrática de aprovar ou não aprovar leis, mas também para a gente ter segurança jurídica, para nós termos previsibilidade, porque uma lei aprovada pelo Congresso se presume constitucional, e se há um vício de inconstitucionalidade, é importante que essa questão seja resolvida em tempo razoável. Então essa PEC é uma PEC importante e é uma PEC que, pese o alarde feito em torno dela, em nada representa um confronto dessa Casa, do Senado Federal ou do Congresso em relação ao Supremo Tribunal Federal. Se insere naquela linha de aperfeiçoamento institucional. O Congresso lidou com as competências do Supremo Tribunal Federal desde o seu início, quando foi ele estabelecido e criado na primeira Constituição Republicana de 1891. Também sofreu sucessivas alterações, inclusive
na sua composição e na sua competência nas constituições seguidas. E lembremos, na década de 2000, uma reforma ampla que sofreu o Poder Judiciário e nisso também o Supremo Tribunal Federal, inclusive na época com a criação do Conselho Nacional de Justiça, inclusive na época com a atribuição ao Supremo de uma ampliação dos seus poderes de proferir decisões erga omnes com efeito vinculante, que foi a reforma do Judiciário. E quando se discutiu aquela reforma do Judiciário pelo Congresso na década de 2000, a emenda 45, ninguém disse que o Supremo, que o Congresso estaria usurpando legitimidade do Judiciário ou que estaria em alguma espécie de ação retaliatória contra o Poder Judiciário. Na verdade, o que essa PEC faz é apenas resgatar algo antigo, que é a competência do Congresso em discutir as regras que regem processo e julgamento do Poder Judiciário, e aqui o faz um sentido muito claro de aprimoramento, sem em nenhum momento o Congresso se sobrepor às competências do Supremo Tribunal Federal ou às decisões do Supremo Tribunal Federal. Por isso, tomo a liberdade aqui de adiantar, inclusive, minha posição favorável a esse projeto, mas, acima de tudo, parabenizar os pares e Vossa Excelência em especial pela coragem institucional, coragem reformista, porque isso que caracteriza os grandes estadistas, a coragem de mexer com temas sensíveis, como foi o caso também aqui da própria reforma tributária nessa casa, que pese minhas divergências quanto ao conteúdo, mas o fato é que é uma reforma significativa do nosso sistema, e essa coragem de enfrentar os temas sensíveis é essencial no bom estadista. Fica os meus parabéns aqui ao nosso presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco. Muito obrigado. Obrigado, senador Sérgio Moro. Para discutir, senador Isalci Lucas. Aí. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, primeiro parabenizar Vossa Excelência, presidente, por pautar essa matéria e buscar realmente um consenso. E o senador Espírito Amin disse aqui muito claramente e colocou no seu relatório um texto que fica claro que não há por parte do Congresso, do Senado Federal, nenhum revanchismo. O que nós queremos é simplesmente preservar a nossa prerrogativa. E vou dar um exemplo aqui, porque eu disse isso na primeira semana do início dos trabalhos aqui, em fevereiro. Quando nós tivemos o nosso governador afastado com uma canetada. Um governador que ganhou no primeiro turno do PMDB, foi afastado sem sequer ter a possibilidade de fazer a sua defesa. Então, o senador que me antecedeu, que falou realmente da questão do pedido de vista, esqueceu que no relatório lido aqui pelo senador Espírito Amin, tirou essa questão. Está resolvido isso. Mas eu também não posso deixar de falar aqui, quem acompanhou a CPMI, eu fiz um relatório de 2.576 páginas, deixando claro, com provas, com documentos, com quebra de sigilo, mostrando claramente que o governo federal poderia ter evitado o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Está lá os documentos, está lá as mensagens, os alertas, a troca de mensagens. Então, tudo isso poderia ter sido evitado. E evitar, inclusive, o que aconteceu aqui ontem, a morte de um trabalhador, microempresário, que tinha seu comércio aqui na Vicente Pires, que às 3h57 da tarde, às 15h57,
estava trabalhando no seu comércio. E houve manifestação, agosto, início de setembro, para que ele fosse solto, que corria risco de vida. E ele faleceu. Igual a ele, tem agora, segundo a atualização, mais 11 que tiveram atestado médico, com laudo médico, dizendo que eles podem morrer a qualquer momento. E houve o pedido de soltura porque não tem provas concretas. Ele estava sentado aqui, ó, onde ficam os jornalistas. Não tem sequer prova, não tem sequer sentença. E as pessoas presas desde o dia 8 de janeiro. Então, não venham com essa questão, não é, de que esse golpe organizado, quem queria assumir isso aí? Com essas 5 mil pessoas, 6 mil pessoas. Nós já tivemos fato aqui de 300 mil pessoas, 400 mil pessoas. Tivemos quebra-quebra aqui no Ministério das Relações Exteriores, no Ministério da Educação. Então, quero dizer que ficou muito claro, e parabenizo aqui o relator, Espiridião Amin, pela sua sensibilidade. Parabenizar também, né, o senador Otto, que apresentou sua proposta, seu destaque, que foi acatado pelo senador Amin, e também o senador Ariovisto, autor da proposta, que durante várias reuniões, inclusive de liderança, buscou realmente o entendimento. E fica claro que não há nenhum confronto. O que nós não podemos admitir é isso. Um governador que ganhou no primeiro turno, com mais de 1 milhão de votos, numa canetada ser afastado, sem sequer levar isso para o pleno ou dar o direito de defesa. É isso. Então, parabéns a todos aqui, inclusive pelas orientações. E vou votar agora, antes que eu perca antes que o presidente anuncie aí o resultado. Obrigado, presidente. Vou votar agora. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.